Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Jurispod. O nosso podcast é composto por alunos do 5º período de Direito da Faculdade FADESA. E temos como principal objetivo tratar de temas do nosso ordenamento jurídico. Eu me chamo Lohane e estou acompanhada hoje das nobres colegas Juliana de Souza, Alice Soares, Shirley Amaral e Laura Cereja. No episódio de hoje, nós temos como principal tema os crimes contra a propriedade imaterial. Os crimes contra a propriedade imaterial, sendo precisamente propriedade intelectual, ela se encontra disciplinada do artigo 184 a 186 do Código Penal Brasileiro. E ela se divide em direitos autorais e seus conexos e direito inventos industriais. É importante que a gente destaque que esses direitos são constitucionalmente estabelecidos no rol de direitos fundamentais, através do inciso 27 e 29 do artigo 5º da Constituição Brasileira. Bom, inicialmente, para a gente começar a debater sobre o assunto, eu acho que é importante a gente contextualizar, conceituar o que seria a propriedade material, né? É verdade. O doutrinador Rogério Sanches, ele conceitua a propriedade intelectual como um conjunto de prerrogativas exclusivas da lei, né? Que reconhece que todo criador sobre sua obra, ele tem o poder daquilo, ele é dele, ele tem algum valor sobre isso. E abrangendo sempre a ordem pessoal e a ordem patrimonial dele, né? E aproveitando, qual seria a diferença entre o direito autoral e o direito industrial? A propriedade intelectual se divide em duas, né? Então ela se subdivide, a Shirley já até falou disso anteriormente. Mas aprofundando, a propriedade industrial, ela diz respeito às invenções, às criações, às obras utilitárias, aquelas que acabam se transformando em bens utilitários, né? De uso das empresas, por meio de patentes, de marcas dessas suas criações. As invenções normalmente precisam ser patenteadas, essas criações na propriedade industrial. São patenteadas no INPE, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, quando elas são patenteadas, o seu inventor recebe o título de proprietário intelectual daquela obra, o seu criador recebe. A propriedade industrial, ela tem uma regulamentação própria, né? Ela está prevista na lei dos direitos das obrigações industriais, que é a Lei 9.279 de 1996. E aí a gente fala da importância dessa patente, né? Do registro dessa criação. Quando você não registra, quando o autor não registra essa criação, seja uma criação, seja uma adição, precisa desse registro. Corre o risco de outra pessoa depois registrar e ficar com essa patente. A gente segue o exemplo do conhecido avião, que foi Santos Dumont que criou, que inventou. No entanto, ele não fez o registro, não fez a patente e não teve o registro intelectual da sua obra, que ela foi registrada depois pelos irmãos franceses, né? E ficaram, então, com esse registro como se fossem eles que tivessem criados. Então, as patentes, elas são também em cada país, elas são registradas em cada país. Ou seja, se você tem uma invenção importante aqui, para você ser declarado o dono, o criador dessa invenção e quiser que isso seja mundialmente, você tem que registrar essa patente em cada país. Já os direitos autorais e os seus conexos, eles também estão relacionados às criações, mas de obras intelectuais específicas, literárias, musicais, científicas, artigos, livros, músicas, a sua criação, a sua produção, né, a sua distribuição. Os autores, eles têm os direitos exclusivos sobre as suas criações, né, nas obras literárias. Essas, por sua vez, elas não precisam de patentes, mas ela tem a assinatura do seu autor, do seu inventor, né?
e reproduzir, distribuir, fazer qualquer coisa sem autorização do autor incorre crime, que está previsto no nosso Código Penal, como já foi dito no artigo 184 e 186. Porém, os direitos autorais e seus conexos também têm lei disciplinar própria. É a Lei 9.610 de 98, né? Que complementa. Então, é uma norma penal em branco lá no Código Penal, mas tem a sua lei complementar para disciplinar. Então, são duas leis específicas, uma para os direitos autorais e conexos e uma para a propriedade industrial. É importante a gente fazer essa diferenciação, né? Porque quando a gente pensa em propriedade imaterial, a gente logo liga ele somente à violação dos direitos autorais. A gente não costuma falar muito dos direitos industriais. Eles não são muito... O tema não é muito abordado como a violação dos direitos autorais. É muito interessante. Agora, voltando um pouquinho aí pro quesito das características do crime, eu queria saber quais são. As características do crime, ela se trata de um crime comum, que ele pode ser praticado por qualquer pessoa. E também, como a dona Juliana falou, ela tem a norma penal em branco, porque precisa de complementação da Lei 9.610 de 98. Ele é um crime doloso, que não admite a modalidade culposa. Trata-se também de um crime plurissubsistente, admitindo-se a tentativa. No caso do crime plurissubsistente, ele só é realizado quando se tem a sua consumação. Vai variar de acordo com a modalidade de violação. Tratando-se de pintura ou escultura, consuma-se como a exibição ao público. Se for reprodução de obra literária, científica, a conduta se perfaz com a publicação abusiva, não importando assim o número de exemplares editados. É muito interessante, né, essas características e tudo, mas eu gostaria de saber um pouco sobre os tipos de ação penal que é aplicada nesse tipo de crime, né, do crime material. O que vai acontecer ali? O que vai suceder? O artigo 186 do Código Penal Brasileiro, ele traz justamente isso, né, as modalidades de ação, se ela vai ser privada, se ela vai ser condicionada ou incondicionada. A ação é privada quando ela acontece ali no que está escrito no caput do artigo 184. Ela é a ação pública incondicionada quando se encontra aí nas figuras qualificadoras do inciso 1 e 2 do artigo 184 e na modalidade condicionada à representação quando ela acontece nas hipóteses tratadas aí no inciso 3 do artigo 184 do Código Penal Brasileiro. Quanto às penas, a modalidade básica, que é a simples do caput, ela é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E já nas figuras qualificadoras aí do inciso 2 e 1, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Agora a gente vai falar um pouquinho, voltando um pouquinho no artigo 184, a gente vai falar um pouquinho da exclusão do crime, né? Porque a gente viu que isso, ao estudar o tema, a gente viu que isso é possível. E eu queria saber quais são as formas que essa exclusão do crime ela acontece. A gente liga ela com um pouquinho também... Geralmente, eu ligo ela um pouquinho com a exclusão da ilicitude ali que a gente vê nas outras modalidades penais, só que essa é um pouquinho diferente. Então, eu queria saber como ela acontece aqui, a exclusão do crime acontece. Essa exclusão do crime, ela acontece quando se aplica nos casos de exceção ou limitação. Nos artigos 1º, 2º e 3º. Na verdade, o parágrafo, né, do artigo 184. São exceções e limitações dos direitos do autor, que são conexos à cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar. Aqui a gente poderia dar um exemplo de a gente como estudante. A gente tira a cópia de um livro.
a gente não quer se beneficiar com isso. É apenas para o nosso uso de estudo, de ensino. A gente poderia usar isso como um exemplo bem claro. Complementando que no exemplo que você deu, quando não há uma intenção de ganhar, de lucrar com isso, como você falou, e isso diretamente ou indiretamente, que é para uso próprio, então tem essa possibilidade de exclusão. Muito obrigado pela complementação, dona Juliana. Mas, levando em consideração isso que acabou de ser citado, em relação à cópia e tudo, eu gostaria de saber sobre os camelô. A gente vê que na cidade tem muito camelô, né? Que vende assim, muita cópia dos filmes. E eu gostaria de saber, os camelôs com a venda não autorizada de DVD e CD, eles podem se beneficiar com a exclusão do crime? Oportuna pergunta, né? Dentro da sequência, então, podemos ver. A súmula 503 do STF, ele diz que não exclui do crime, porque há um prejuízo econômico, sim, para os seus autores, para os seus produtores, né? Então, e a gente vê mais que tanto a distribuição como se tiver guarda, quem compra e guarda para depois distribuir, se mandar para fora do país, qualquer tipo de venda, de guarda ou de distribuição dos DVDs e CDs, o chamado pirata que a gente conhece, né, é crime, né, porque exatamente o que já dissemos, tem o prejuízo econômico para os seus autores. Então, assim, é por isso que a gente vê, quem assiste o jornal percebe, né, quando a polícia chega o exemplo daquela avenida lá em São Paulo, né? Quando a polícia chega ali, os camelôs, os vendedores de CDs, DVDs e tal, todo mundo corre, exatamente porque já sabem que a pirataria não tem excludente de ilicitude. É crime, sim. É fiscalizado, assim, a gente percebe, por mais que a gente saiba que é um crime, a gente vê com frequência, a gente vê que não ocorre uma fiscalização devida, né? Às vezes a polícia está passando aqui do lado, não em capitais, em interiores. Passa, ali é normal. Varia muito. E esse caso de pirataria, ele é muito interessante porque não acontece só na venda de DVD, de CD, ela também acontece ali com as marcas industriais, Tem ali várias marcas de roupas, por exemplo. A gente encontra várias marcas de roupas em camelôs que a gente sabe que é falsificado, que não são originais, né? Que acaba sendo ali uma cópia, uma violação ao direito da marca, ao direito de quem criou, né? Que é o direito autoral industrial, nesse caso. Bom, agora mudando um pouquinho essa ótica, recentemente a gente presenciou, né, um caso a nível nacional e internacional de um suposto plágio, que foi o caso aí do compositor da música Mulheres de Martinho da Vila com a Adele, né? O compositor da música está acusando ela de ter plagiado a melodia da música para fazer outra em cima. Então, com base nisso, eu queria saber se vocês, né, a gente pode citar outros casos que também ganharam notoriedade nacional e internacional, que ocorreu essa violação aí do direito autoral ou do direito industrial. Então, eu fiquei sabendo hoje que Einstein, ele trabalhava num setor de patentes e aí chegava as equações para ele estudava aquela equação para patentear para a pessoa, mas aí ele via que tinha uma forma melhor daquela equação. E ele pegava, fazia a melhor e patenteava com o nome dele. Ele plagiava, enfim. Ele... É sacana ele. Também tem um caso que ganhou notoriedade nacional, que foi o caso aí da Itaipava com a... da Itaipava com a Brahma, né? A Brahma acusou a Itaipava de produzir rótulos de cerveja iguais a que a Brahma revende, né? Então, ela entrou aí na justiça para tirar as latinhas de cerveja vermelhinhas ali produzidas pela Itaipava. Logicamente, ganhou, né, a causa na justiça. Ganhou a causa na justiça, porque realmente, né, eles fizeram a Itaipava produzir uma latinha exatamente igual a da Brahma, vermelhinha ali,
Se você fosse comprar ali, você confundia. Realmente, eu vejo aí que foi realmente necessário a Brahma entrar aí com essa medida. Esse foi o primeiro Jurispod, todo composto por estudantes de direito, para vocês, estudantes, concurseiros, e para vocês também curiosos. Quero agradecer em nome de todos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Siga-nos no YouTube e não esqueça de curtir o nosso vídeo. E com isso, terminamos aqui o nosso Jurispod. Esperamos você no próximo episódio. Pronto, moço. Quer falar? Pode? Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro... A gente conta. É verdade. Vou cortar essa parte. As obras utilitárias, aquelas que acabam se transformando em bens utilitários, né? De uso... Não. Você... As que também, como a dona Juliana falou, a norma penal em branco, ela tem a norma... Bom, agora mudando um pouquinho essa ótica, falando mais dos exemplos que a gente vive no dia a dia, recentemente a gente Esse foi o nosso primeiro episódio do Jurispod. Esse, no final, vai ter que babalar mesmo.